deuses, agindo como juízes do tribunal divino, são chamados de o Conselho de Maat. Quando alguém morria, a alma aparecia diante do deus Osíris no Salão da Verdade e na presença dos 42 juízes, para ter o coração pesado na balança, em uma balança de ouro contra a pena branca da verdade de Maat. Seria necessário recitar a confissão negativa, aquelas ações que alguém poderia honestamente alegar que nunca cometeu na vida. E então seu coração era colocado na balança. Se o coração de alguém fosse mais leve que a pena de Maat, a pessoa era considerada digna, e então era permitido passar pelo salão e continuar sua existência no paraíso, também conhecido na mitologia egípcia como os campos de juncos. No entanto, se o coração de alguém fosse mais pesado que a pena, era jogado no chão, onde era devorado pelo monstro Amit, e a pessoa então deixava de existir. Ninguém poderia escapar do julgamento. Todos os reis da terra teriam que ficar diante da balança de Maat e Osíris, assim como qualquer escravo também faria. Se alguém passasse pelo julgamento e evitasse qualquer uma das ciladas e armadilhas armadas pelos demônios e pelas forças do caos, chegaria ao campo dos juncos, um paraíso onde seria saudado por aqueles entes queridos que já partiram e que era uma imagem espelhada da vida de alguém na terra. A eternidade em si não era um conceito vago. Os egípcios, pragmáticos e determinados a ter todas as coisas explicadas em termos concretos, acreditavam que habitariam o paraíso, em áreas agraciadas por lagos e jardins. Ali comiam os bolos de Osíris e flutuavam no Lago das Flores. Os reinos eternos variavam de acordo com a era e a crença cultural, mas todos estavam localizados ao lado de água corrente e abençoados com brisas, um atributo considerado necessário para o conforto. O Jardim de Aru era um desses oásis de prazer eterno. Outro era Maat, uma terra eterna onde o falecido enterrava uma chama de fogo e um cetro de cristal, rituais cujos significados se perderam com o tempo. A deusa Maat, a personificação da ordem cósmica, justiça, bondade e fé, era protetora dos mortos nesse reino. Somente os puros de coração podiam ver Maat. Em algumas imagens, a deusa é vista no topo da balança no momento do julgamento, e em outras, ela está presente perto de Osíris. Mas ela está sempre lá, mesmo que apenas na forma de sua pena colocada na balança. Na vida após a morte, ela foi pensada para ajudar aqueles que defenderam seus princípios e viveram suas vidas de acordo com seu princípio. Embora fosse considerada uma divindade muito importante, Maat não tinha templos e nem clero oficial. Ela foi homenageada por um pequeno santuário montado nos templos de outros deuses. Mesmo o único templo conhecido por ter sido erguido em sua homenagem pela rainha Hatshepsut foi construído dentro do recinto do templo do deus Montu. As pessoas veneravam a deusa vivendo de acordo com seus princípios e trazendo quaisquer presentes que quisessem oferecer aos seus santuários nos templos dos outros deuses. Mesmo o título de sacerdote de Maat é frequentemente considerado como um título honorífico, que pode ter sido dado àqueles que serviram como magistrados ou que dispensaram decisões judiciais em seu nome e que aparentemente usavam pequenas imagens douradas da deusa como um sinal de sua autoridade judicial. A única adoração oficial de Maat era quando o faraó fazia sacrifício a ela ao ascender ao trono e apresentava Maat aos deuses, oferecendo uma pequena imagem dela. Ao fazer isso, o faraó estava pedindo a ajuda dela para manter o equilíbrio divino em seu governo. Se o faraó não conseguisse alcançar o equilíbrio e promover a harmonia, então era um sinal claro de que ele não estava apto para governar. Maat e o conceito vital que ela incorporou era crucial para o sucesso do novo governo. Maat era uma figura importante e onipresente no panteão egípcio, embora pouquíssimas histórias sejam contadas sobre ela, e ela não tivesse nenhum templo ou seguidores. Se acredita que os deuses viviam de Maat. A maioria das imagens do faraó apresentando Maat aos outros deuses em sua coroação são essencialmente idênticas àquelas nas quais o faraó apresentava comida, vinho ou outras formas de sacrifício aos deuses. Os deuses teriam de fato vivido de Maat, pois todos eram obrigados por suas próprias leis a observar a harmonia e o equilíbrio, e a encorajar esses valores nos seres humanos de quem cuidavam. Os templos para Maat eram os templos de todos os outros deuses, porque Maat era o princípio cósmico subjacente que tornava possível a vida de humanos e deuses.